Olha, se tem uma coisa que a história nos ensina, é que a lealdade no mundo do poder é uma coisa muito frágil. E parece que a gente está assistindo de camarote a mais nova e talvez a mais espetacular traição dos bastidores de Brasília. Sabe quando o chão some debaixo dos pés de alguém que se achava intocável? Pois é. Foi exatamente isso que Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça de Lula, acabou de fazer com Alexandre de Moraes. Em um movimento que só pode ser descrito como um puxão de tapete monumental, o Ministério da Justiça simplesmente entregou a cabeça de Moraes numa bandeja de prata para o governo americano, confirmando, preto no branco, que a gente vem gritando há anos, sim, Alexandre de Moraes agiu fora da lei, a confissão veio de dentro do próprio governo, e isso, meus amigos, muda completamente o jogo. Vamos entender tudo isso melhor, mas antes, sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano, o nosso ponto de encontro para a gente desvendar juntos a política brasileira, sem as amarras da grande mídia e com a coragem de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Se você está chegando agora e valoriza uma análise que não tem medo de fundo nos fatos, eu já te faço um convite de coração. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A sua presença aqui é muito especial e é o que nos dá força para continuar. Vamos entender melhor essa história, porque ela é uma verdadeira aula de como o poder funciona e de como a soberba pode ser o caminho mais curto para a ruína. Para a gente entender o tamanho do puxão de tapete que o Lewandowski deu no Moraes, a gente precisa primeiro entender o contexto. A briga entre o Alexandre de Moraes e plataformas de mídia social americanas, como o Rumble e o X, não é nova. Há meses, o ministro vem emitindo ordens diretas, monocráticas, exigindo o bloqueio de perfis de conservadores brasileiros, a remoção de conteúdos e, o mais grave, a entrega de dados pessoais de usuários, muitos deles cidadãos ou residentes americanos. E como ele faz isso? Não da forma correta, não seguindo os tratados internacionais. Ele simplesmente manda um e-mail em português para a sede da empresa nos Estados Unidos e espera que eles obedeçam, como se ele fosse o imperador do mundo. Essa atitude, que aqui no Brasil a gente infelizmente se acostumou a ver como normal, lá fora é vista como uma aberração, uma violação grotesca da soberania de outro país. Pensa comigo. Para que um juiz brasileiro tenha uma ordem sua cumprida nos Estados Unidos, existe todo um caminho legal, um protocolo que foi criado justamente para respeitar a soberania de cada nação. O nome disso é carta rogatória. Funciona assim: o juiz brasileiro toma a decisão, envia para o Ministério da Justiça aqui no Brasil, o Ministério da Justiça envia para o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty entra em contato com o Departamento de Estado americano, que é o equivalente ao Itamaraty deles. De lá, o pedido vai para o Departamento de Justiça americano, o famoso DOJ. E só então, depois de toda essa análise, o pedido é entregue a um juiz americano, que vai avaliar se aquela ordem faz sentido dentro das leis americanas. Se fizer, ele manda cumprir. É um processo que garante que um país não interfira indevidamente no outro. Mas o que o Alexandre de Moraes fez? Ele ignorou tudo isso. Ele simplesmente pegou um atalho, mandou um e-mail direto para as empresas e disse: cumpram ou a multa é de R$100 mil por dia e eu bloqueio vocês no Brasil. É a lei da força, a lei da marra. Ele achou que, por ser quem é aqui dentro, o mundo todo se curvaria a ele. Só que ele não contava com uma coisa: a coragem de empresas como a Rumble, que é parceira da empresa de mídia do Trump, de dizer não. A Rumble não apenas se recusou a cumprir as ordens ilegais, como foi a Justiça da Flórida, e abriu um processo contra o Alexandre de Moraes, denunciando a tentativa de censura e a violação da soberania americana. E é aqui que a história fica interessante. O Departamento de Justiça americano, vendo essa bagunça toda, fez o que era esperado, mandou uma carta oficial para o seu equivalente no Brasil, o Ministério da Justiça, comandado pelo Lewandowski, e basicamente perguntou: escuta, o que está acontecendo aí? Que história é essa de um ministro de vocês estar mandando ordens por e-mail em português, atropelando todos os nossos acordos? E a resposta do Ministério da Justiça brasileiro, datada de 12 de junho, é a peça que faltava no quebra-cabeça. É a prova final que pode selar o destino do Moraes. Segundo o advogado da Rumble, que teve acesso a essa comunicação e a revelou em uma entrevista, a resposta do Ministério da Justiça brasileiro foi claríssima. Eles basicamente disseram ao governo americano que o que estava escrito nos mandados do Moraes não é necessariamente correto baixo a lei brasileira. E que o ministro estava, de fato, violando a lei brasileira. Parem tudo e pensem no que isso significa.
O próprio governo do qual Moraes faz parte, através do Ministério da Justiça comandado por um ex-colega de STF, está admitindo, num documento oficial para a maior potência do mundo, que o seu ministro mais poderoso está agindo de forma ilegal. Isso é o que a gente chama de puxar o tapete com os dois pés. É entregar a cabeça do colega numa bandeja com laço de fita e tudo. A gente pode especular sobre os motivos do Lewandowski. Será que foi um erro de algum funcionário, um descuido? Eu duvido muito. Em um assunto dessa magnitude, nada acontece por acaso. Será que foi uma ordem direta do Lula, que talvez esteja cansado de apagar os incêndios internacionais que o Moraes provoca? É uma possibilidade. Ou será que foi uma decisão do próprio Lewandowski, que nunca foi o melhor amigo do Moraes no Supremo, de se proteger e de jogar o colega aos leões para salvar a própria pele e a do governo? Para mim, essa é a hipótese mais provável. É o mais puro instinto de sobrevivência. O Lewandowski e a turma dele devem ter percebido que o navio do Moraes está afundando e, em vez de tentarem tampar os buracos, eles resolveram dar um empurrãozinho para que ele afunde mais rápido antes que leve todo mundo junto. E por que essa carta é tão importante? Por que ela é a arma que o Trump precisava? Porque para aplicar a Lei Magnitsky, para sancionar uma autoridade estrangeira, o governo americano precisa de um embasamento muito sólido. Eles não podem fazer isso baseados apenas em artigos de jornal ou em denúncias de opositores. Eles precisam de provas de que a pessoa está, de fato, agindo de forma ilegal e violando direitos humanos. E agora eles têm a prova mais cabal de todas, a confissão do próprio Estado brasileiro. Quando o Trump for aplicar sanções e algum defensor do Moraes gritar "Mas isso é um ataque à soberania do Brasil!", o Trump vai poder simplesmente levantar essa carta e dizer "Ataque à soberania? O próprio governo de vocês me disse que ele está violando a lei de vocês." Acabou a discussão. É checkmate. Essa resposta do Ministério da Justiça é o que deu a confiança para uma entidade de direitos humanos lá nos Estados Unidos, a Legal Help for You, entrar na ação da Rumble contra o Moraes e pedir formalmente que o Departamento de Estado aplique as sanções da Lei Magnitsky contra ele e outros membros da corte. Eles agora têm o que a gente chama no direito de materialidade. Eles têm a prova do crime fornecida pelo próprio cúmplice. E o mais irônico é que apenas 2 dias depois do tarifaço do Trump, que já foi uma consequência direta dessa crise, o Moraes, em um ato de pura arrogância e talvez de desespero, mandou uma outra ordem contra a Rumble, como quem diz, eu não tenho medo, mas já era tarde, né? A resposta do Lewandowski já estava na mesa dos americanos e o destino do Moraes já estava sendo traçado. O que a gente está vendo, na minha opinião, é a desintegração de um eixo de poder que se achava inabalável. O eixo STF, governo e grande mídia. Quando um de seus principais pilares, o Ministério da Justiça, decide salvar a si mesmo e sacrificar o outro, é porque a estrutura toda está comprometida. O Lewandowski, ao responder a verdade para os americanos, pode ter assinado a sentença política internacional do Alexandre de Moraes. Ele pode ter sido o amigo que, na analogia da balada, em vez de defender o brigão, chamou os seguranças. E agora os seguranças chegaram e eles são grandes, fortes e não estão para brincadeira. A tirania que se instalou no Brasil pode ter seus dias contados, não por uma revolta interna, mas por uma traição calculada nos mais altos escalões do poder. O tapete foi puxado e a queda promete ser feia. Essa história é simplesmente inacreditável, não é mesmo? Uma verdadeira novela de poder e traição nos bastidores de Brasília. Eu quero muito saber a sua opinião. Você também acha que o Lewandowski puxou o tapete do Moraes de propósito? Acredita que essa carta do Ministério da Justiça é a prova final que faltava para as sanções virem com tudo? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa reviravolta. Se você gostou de entender os detalhes dessa jogada de xadrez que pode mudar o futuro do Brasil, deixa o seu like, compartilhe este vídeo para que mais gente entenda o que está acontecendo. E claro, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho. A gente vai continuar de olho em cada movimento dessa história. Um grande abraço, Deus abençoe.